Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui com vocês. Estamos no Japão, em Osaka, um lugar de retiro, um lugar onde podemos ficar em quarentena, podemos ficar aqui buscando a presença de Deus com muita liberdade. É um mini CREA. Para quem no Brasil conhece o CREA, aqui é menor, mas é um espaço próprio para isso, tá? Então aqui nós temos buscado ao Senhor, procurado nele, renovar a fé, a esperança, o amor e receber a mensagem para o nosso coração, a fim de transmitir para o teu coração também. E é claro, quando a maioria dos países estão em quarentena, que é uma verdadeira prisão domiciliar, né? Na maioria dos casos estão em prisão domiciliar, e aqui foi decretado no dia de ontem, estado de emergência para as 47 províncias do Japão. Províncias é semelhante ao estado no Brasil. Então, em tudo isso, nós sabemos que muitos não podem, com muita liberdade, ir e vir, e etc. Mas isso tudo é para o nosso bem. Isso tudo foi feito para a preservação da saúde e evitando a contaminação com esse vírus que tem trazido tantas mortes, tanta desgraça, tanta preocupação, ansiedade, inquietação e coisas semelhantes a isso. Como prisão domiciliar, vamos falar um pouquinho então sobre uma prisão, sobre um lugar de prisão, porém com comportamentos adequados. Prisão não por imposição, preocupado pelo bem-estar ou pela saúde daqueles que ficam em suas casas, suas residências, ou limitados em sua locomoção, mas uma prisão que, por pregar a liberdade e por também efetuar a libertação de pessoas que estavam cativas, que estavam oprimidas, possessas, foram presos. E não foi uma prisão comum, não. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, alguns versículos que eu quero ler para trazer uma reflexão com você. Capítulo 16 de Atos, no versículo 22 em diante, diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, ou seja, toda a sua família. Então, voltamos ao assunto prisão. O que verdadeiramente vem a ser uma prisão? Existem muitos prisioneiros nas suas preocupações,
prisioneiros na sua maneira de pensar, na sua ansiedade, prisioneiros na inquietação, prisioneiros na desconfiança, outros prisioneiros na insegurança. Tudo isso afeta o bem-estar, tudo isso neutraliza as forças, neutraliza as ações. Então, vejamos o que podemos aprender daqui desse texto sagrado, de algo que aconteceu com dois apóstolos, dois servos de Deus, que pregavam a palavra de libertação e, encontrando uma moça escravizada por demônios, libertou-a. E ela, uma vez livre, trouxe prejuízos financeiros para quem? Para aqueles que dominavam sobre ela, porque ela tinha espírito de adivinhação. Mexeu na economia, mexeu nas finanças. Aqueles que tinham lucro com isso ficaram tão irados que logo procuraram incitar uma multidão contra esses dois homens de Deus que faziam o bem. Eles não faziam mal nenhum, eles faziam o bem. E logo então os magistrados, os responsáveis naquela situação, naquela localidade, mandou que tirassem as suas vestes e os açoitaram com varas, ferindo, trazendo grandes ferimentos nas suas costas, e levando-os à prisão, ordenou que o carcereiro tomasse conta deles como da sua própria vida, que se algum dos presos escapasse, eles morreriam. E o carcereiro, então, para assegurar-se disso, colocou no porão, no lugar ainda mais difícil de sair, acorrentou-os, ou prendeu eles, mãos no tronco, uma situação muito incômoda, uma situação além dos ferimentos, eles estavam mesmo sem poder se locomover. Imagine que situação dramática. Acredito que você não está assim. Acredito que naquela prisão domiciliar, você pode andar para um lado para o outro, pode fazer as suas necessidades, pode beber água, pode mexer-se. E isso, aqueles que estão na sua prisão domiciliar, impedidos do seu ir e vir. Outros com a liberdade até maior do que isso, mas sentindo-se também prisioneiros. Mas a prisão pior que tem é a prisão do medo, é a prisão de não saber o que fazer no lugar onde está. Esses homens, eles estavam prisioneiros, feridos, mas não estavam prisioneiros da circunstância nem da situação. Eles sentiam-se livres em Deus. Sabe o que a Bíblia recomenda através do apóstolo Tiago? Ele diz assim: está alguém entre vós triste? Ore. Está alegre? Cante louvores a Deus. Foi exatamente o que eles fizeram. Silas, diga Paulo, vamos orar. E oravam, buscando no Senhor a sua presença manifesta, onde o Espírito Santo traz a verdadeira alegria no coração, conforto, consolo, revela-nos os mistérios de Deus e acerca do reino celestial, independente da situação, da circunstância onde nos encontramos fisicamente. A nossa alma sente gozo, sente alegria. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, independente do lugar onde se encontra. E eles se encontravam na prisão, se encontravam ali em uma situação muito incômoda, mas na oração, na sua fé em Deus, servindo ao Senhor Jesus, eles oravam e alegrando-se, cantavam louvores a Deus, e os demais presos ouviam. Eles perceberam de que aquela situação era oportunidade para o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, alcançar outros também, aqueles que estavam naquela prisão. Como poderiam eles ouvir se eles, Paulo e Silas, estavam livres? Mas foi naquela prisão que a oportunidade surgiu, e ali então a palavra pôde penetrar naqueles corações. Agora mesmo, online ou em vídeo sendo gravado, podemos alcançar lares onde nós não entrávamos. Vocês mesmos podem manifestar a sua fé em Deus, sua confiança em Deus, lendo a Bíblia, lendo a palavra, cantando louvores, aí mesmo onde você está. Então o importante não é onde estamos, e sim o que estamos fazendo.
Qual a nossa posição diante das circunstâncias que querem nos prender? Aleluia! Eles aproveitaram bem essa oportunidade. Eu também estou querendo aproveitar. Não importa onde, não importa o lugar, não importa a situação, a circunstância, importa é que Deus está presente. E como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aonde a presença de Deus se manifesta, as trevas se dissipam. Conseguimos enxergar onde estamos e para onde vamos. Confiamos no amanhã, que é futuro, e o futuro nas mãos do Senhor. Ele sabe o que faz e como faz. Nos dá alegria, nos dá gozo. Lá no cárcere, naquela situação diferente da sua, diferente da minha, diferente de tantos que estão aí e sem saber o que fazer porque estão prisioneiros. Eu te dou uma sugestão: ore, peça a Deus, clame a Deus, porque Deus tem um propósito de tudo isso. Ele está permitindo tudo isso acontecer no mundo, chamando a atenção para Ele, e Ele tem um propósito de tudo isso. Haverão aqueles que sairão de cima do muro, ou cairão para o lado do maligno de uma vez, ou buscarão a presença de Deus e os braços de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim estava a situação daquele carcereiro. Quando ele ali percebeu que um grande terremoto, ação direta de Deus, terremoto em várias das situações traz morte, destruição, ali trouxe libertação, cura e salvação. Porque o carcereiro, quando viu que as portas se abriram, as prisões se abriram, ele logo quis se matar, porque tinha que responder com a sua própria vida a preservação daqueles presos. Eles tinham que continuar presos, e pensando que eles tinham escapado, que tinham ido embora, Paulo logo disse: não te faça mal, todos estamos aqui, aleluia, todos estamos aqui, não estamos com pressa de sair dessa situação não, estamos querendo entender o propósito de Deus, o plano de Deus é o melhor. Esse mundo logo passa, a situação logo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre, viverão eternamente com Ele, na sua glória, e ainda desfrutarão da sua presença, do gozo e da alegria do Espírito Santo aqui na terra, aleluia. Que coisa melhor que isso? Eles viveram assim. O carcereiro logo perguntou: senhores, o que hei de fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que o mundo tem que fazer nesta hora, que governantes devem fazer, e alguns estão fazendo, graças a Deus. Políticos, empresários, homens que se consideram grandes e pequenos, devem fazer essa pergunta em um momento como esse: o que hei de fazer para ser salvo? A resposta é tão simples: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, no lugar onde você está, mas precisa estar com o coração aberto, o que significa crendo em Deus. A Bíblia você deve ter na sua casa. Se não tiver, existe um momento de você procurar online. Existe online. Mas o Senhor, Ele está presente diante de todos aqueles que invocam o seu nome. Então, chame por Ele. E você vai ver que essa prisão não é prisão. Essa prisão é uma verdadeira liberdade daquilo que o mundo te trouxe de prisão. Há muitas pessoas que vivem andando de um lado para outro, mas prisioneiro do sistema, prisioneiro das opressões, prisioneiro de tudo aquilo que o mundo fica oferecendo e fica fisgando, e quando menos espera, tornam-se escravos. Mas deixa eu te falar uma coisa: hoje é dia de libertação, verdadeira libertação. Pode ser, sim, sinal de um grande terremoto, mas não é um terremoto que vai trazer morte e destruição, vai trazer vida e salvação. Aleluia. O que você precisa fazer? Aceita Jesus Cristo. Ou então aproveite no seu lar e fale dessa salvação que Jesus trouxe. Fale desse grande amor de Deus, porque muitos que estão à sua volta precisam ouvir que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único que pode verdadeiramente nos salvar e nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe, saia dessa prisão, viva a liberdade que há em Cristo Jesus,
Independente de situações e circunstâncias que você se encontra, você pode declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus te abençoe em nome de Jesus.